Boa tarde, docente. Chamo-me Naira Cecília Mavim, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, vulgo ISCTEM. Nesse vídeo, irei falar da norma 18, imparidade de ativos. Este presente trabalho está organizado da seguinte forma, encontrando primeiro a introdução, de seguida o objetivo, o âmbito, identificação de um ativo que pode estar em paridade, mensuração da quantia recuperável, reconhecimento e mensuração de uma perda por imparidade, unidades geradoras de caixa e goodwill, divulgação, dúvidas frequentes e a última parte será a parte dos exercícios. Irei começar pela introdução. Segundo o quadro conceptual, no capítulo 2, um ativo é um recurso controlado pela entidade, como resultado de acontecimentos passados, dos quais se espera que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros. Ora, quando um ativo deixa de proporcionar benefícios econômicos futuros, total ou parcialmente, ocorre a sua imparidade. A imparidade pode ocorrer ao nível de um ativo individual, de um conjunto de ativos, por exemplo, uma fábrica ou uma unidade de negócio ou de goodwill. Agora, passaremos para o objetivo da seguinte norma. O objetivo desta norma é o de estabelecer os procedimentos que uma entidade aplica para assegurar que os seus ativos estão registrados por uma quantia não superior à sua quantia recuperável. Um ativo está registrado por uma quantia superior à sua quantia recuperável quando a sua quantia registrada excede a quantia a ser recuperada através do uso ou da venda do ativo. Quando tal acontece, o ativo é descrito como estando em paridade e a presente norma exige que uma entidade reconheça uma perda por imparidade e especifica as circunstâncias em que uma entidade deve reverter uma perda por imparidade. Âmbito. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de perdas por imparidade de todos os ativos, exceto inventários, que diz respeito à norma contabilística e de relato financeiro 9, inventários, B, ativos de contratos de construção, que diz respeito à norma contabilística e de relato financeiro 10, ativos por impostos deferidos, que diz respeito à norma contabilística e de relato financeiro 12, impostos sobre rendimento correntes e deferidos, D, ativos relativos a benefícios dos empregados, que diz respeito à norma contabilística e de relato financeiro 19, benefícios dos empregados. E, ativos financeiros que estão no âmbito da norma contabilística e de relato financeiro 25, instrumentos financeiros, F, propriedades de investimento mensuradas pelo justo valor, que diz respeito à norma contabilística e de relato financeiro 16, ativos tangíveis de investimento, G, ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola, mensurados pelo justo valor, menos custos estimados no ponto de venda, que diz respeito à norma contabilística e de relato financeiro 11, agricultura e ativos biológicos. E por fim temos H, ativos não correntes ou grupos de alienação, classificados como detidos para venda de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro 22,
ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais continuadas. A aplicação da norma inclui ativos revalorizados. A avaliação de imparidade depende de como o justo valor foi determinado. Se o justo valor é o valor do mercado, a diferença entre o justo valor e o justo é justo. A diferença entre o justo valor e justo valor menos custo de vender são apenas os custos diretos de alienação. Se esses custos são insignificantes, a quantia recuperável, valor realizado ou até maior. Nesse caso, é pouco provável haver imparidade e não é necessário estimar a quantia recuperável. Em suma, ativos realizados pelo valor de mercado raramente apresentam imparidade, exceto se haver custos significativos de vendas. Se os custos de alienação não forem insignificantes, o justo valor menos custos de vendas será inferior ao justo valor. O ativo pode estar em paridade se o valor de uso for menor que a quantia revalorizada. Neste caso, é necessário aplicar a norma para avaliar a imparidade. Se o justo valor não for baseado no valor de mercado, a quantia realizada pode ser maior ou menor que a quantia recuperável. Portanto, após a revalorização, a norma deve ser usada para verificar possível imparidade. Agora, iremos passar para a identificação de um ativo que pode estar em paridade. A primeira pergunta que nos aparece é quando um ativo está em paridade. Um ativo está em paridade quando o seu valor líquido, carry a note, excede a sua quantia recuperável, o valor mais elevado entre o preço de venda líquido e o valor de uso. Também está em paridade a correspondente avaliação deve ser realizada à data de cada balanço. Temos aqui uma imagem onde temos um ativo líquido no valor de 100 mil, a imparidade no valor de 40 e o valor recuperável no valor de 60 mil. 2. Uma entidade deve avaliar no fim de cada período contabilístico se existe qualquer indicação de que um ativo pode estar em paridade. Se existir qualquer indicação, a imparidade deve estimar a quantia recuperável do ativo. Independentemente de existir ou não qualquer indicação de imparidade, uma entidade deve atestar anualmente a imparidade de um ativo intangível com uma vida útil indeterminada ou um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando a sua quantia registrada com a sua quantia recuperável. Esse teste de imparidade pode ser efetuado em qualquer momento do período contabilístico, desde que seja efetuado no mesmo momento de cada ano, podendo ativos tangíveis diferentes ser testados em momentos diferentes. Contudo, se um desses ativos intangíveis foi inicialmente reconhecido durante o período contabilístico corrente, este ativo intangível deve ser testado quando a imparidade antes do final do período contabilístico corrente. B. Testar anualmente a imparidade do goodwill adquirido numa concentração de ativos empresariais. Ao avaliar se existe qualquer indicação de um ativo pode estar em paridade, uma entidade pode considerar como mínimo o seguinte: fontes externas de informação.
Durante o período, o valor de mercado de um ativo diminuiu significativamente, mais do que seria esperado em resultado da passagem do tempo ou do uso normal. B. Ocorreram durante o período ou irão ocorrer no futuro próximo alterações significativas no ambiente tecnológico de mercado econômico ou legal em que a entidade opera ou mercado ao qual o ativo está dedicado, com um efeito adverso na entidade. C. As taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno de investimentos aumentaram durante o período e esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto usada no cálculo do valor de uso de um ativo e diminuirão materialmente a quantia recuperável do ativo. D. A quantia registrada dos ativos líquidos da entidade é superior à sua capitalização de mercado. Além das fontes externas de informação, nós encontramos as fontes internas de informação, onde temos existe evidência de obsolescência ou dano físico de um ativo, ocorreram durante o período ou espera-se que ocorram no futuro próximo alterações significativas na extensão e na forma como um ativo é usado, ou se espera que seja usado com um efeito adverso na entidade. Estas alterações incluem o fato de um ativo se tornar desnecessário se haver planos para descontinuar ou reestruturar a unidade operacional a que o ativo pertence. Se haver planos para alienar um ativo antes da data anteriormente esperada, se a apreciação da venda útil de um ativo de vida útil determinada para a vida útil indeterminada. Temos aqui G. Existe evidência em relatórios internos de que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior do que o esperado. Quando há uma indicação de que um ativo pode estar em paridade, isso pode indicar que a vida útil remanescente, o método de amortização ou valor residual do ativo precisa de ser revisto e ajustado de acordo com a norma aplicável ao ativo, mesmo que não seja reconhecida qualquer perda por imparidade relativa a este ativo. Depois passamos para a mensuração da quantia recuperável. Nem sempre é necessário determinar quer o justo valor de um ativo menos os custos de vender, quer o seu valor de uso, se qualquer dessas quantias exceder a quantia registrada do ativo. O ativo não está em paridade e não é necessário estimar a quantia recuperável. Mas também é possível determinar o justo valor menos os custos de vender, mesmo quando um ativo não é negociado no mercado ativo. Porém, por vezes não será possível determinar o justo valor menos os custos de vender, porque não há qualquer base para fazer uma estimativa fiável da quantia a obter da venda do ativo numa transação de boa-fé entre partes conhecedoras e dispostas a isso. Nesse caso, a entidade pode usar o valor de uso do ativo como a sua quantia recuperável. Temos aqui uma imagem do valor da mensuração da quantia recuperável. Temos aqui valor recuperável, definição, o mais alto do preço de venda líquido ou de valor de uso.
temos aqui o valor recuperável, preço de venda líquido foi de 100 mil e o valor de uso foi de 50 mil. Do outro lado também temos o valor recuperável e o valor de uso foi de 100 mil e o preço de venda líquido foi de 50 mil. Temos aqui outra imagem onde temos o preço de venda líquido, aproximação ao valor de mercado subtraindo dos custos de alienação. Aproximações de alienação. Aproximações ao conceito de preço de venda líquido. Preço num acordo de venda vinculativo numa transação entre partes sem qualquer relacionamento ajustado dos custos adicionais. Segundo, preço de mercado ou preço de oferta menos os custos com alienação, quando não disponível o preço da transação mais recente. Terceiro, melhor informação disponível para refletir a quantia que se espera obter para a alienação do ativo numa transação entre partes conhecedoras e dispostas a isto. Se não há razão para crer que o valor de uso de um ativo excede materialmente o seu justo valor menos os custos de vender, o justo valor do ativo menos os custos de vender pode ser usado como sua quantia recuperável. Este é frequentemente o caso de um ativo detido para alienação, porque o valor de uso de um ativo detido para alienação consiste principalmente no proveito líquido da alienação, pois os fluxos de caixa futuros derivados do uso continuado ao ativo até a sua alienação são provavelmente insignificantes. A quantia recuperável é determinada para um ativo individual e a não ser que o ativo não consiga gerar fluxos de entradas de caixa que sejam em grande medida independentes de outros ativos ou grupos de ativos. Se for este o caso, a quantia recuperável é determinada para a unidade geradora de caixa a qual o ativo pertence, a não ser que o justo valor do ativo menos os custos de venda seja superior à sua quantia registrada, ou o valor de uso do ativo possa ser estimado e ser próximo do seu justo valor menos os custos de venda, e o justo valor menos os custos de vender possa ser determinado. Depois temos aqui valor de uso. Os seguintes elementos devem ser refletidos no cálculo do valor de uso de um ativo. Uma entidade dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter do ativo, expectativas acerca de possíveis variações na quantia ou momento desses fluxos de caixa futuros, o valor temporal do dinheiro representado pela taxa corrente de juros sem risco de mercado, o preço por aceitar a incerteza inerente ao ativo e outros fatores tais como a falta de liquidez que os participantes do mercado possam refletir da valorização dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter do ativo. A estimativa do valor de uso de um ativo envolve os seguintes passos: estimar os fluxos de entradas e de saídas de caixa futuros provenientes do uso continuado de ativos e da sua alienação final, e aplicar a taxa de desconto apropriada a esses fluxos de caixa futuros. Valor de uso, não existindo nenhuma para fazer uma estimativa fiável do valor a obter da venda do ativo numa transação ao seu
alcance entre partes reconhecedoras e interessadas, a quantia recuperável do ativo pode ser tomada como o seu valor de uso. Temos aqui a definição do valor de uso, que é o valor atual do fluxo de caixa, como disse anteriormente, estimados provenientes do uso de ativo, considerando o seu valor residual. Temos aqui um exemplo de valor de uso. Do equipamento ímpar, espera-se que gere cash flows de 1000 meticais. Cash flows de 1000 meticais. De 1000 unidades montadas por ano, durante 4 anos. O momento atual, 0 até ao ano 3, sendo alienado nessa altura por 5.000 unidades monetárias. A taxa de desconto é de 4.000. 4.000 não, é de 4%. Temos aqui a nossa fórmula, que é o valor menos o uso, que vai ser igual a 1000, que é o que espera-se que gere o cash flow durante 4 anos, mais 1000 sobre 1, mais a percentagem que é de 4%, que é a taxa de desconto, que temos aqui 1 mais 0,04 elevado a 1, mais 1000 sobre 1 mais 0,04 elevado a 2, que é do segundo ano, mais 1000 mais 5.000, que é alienado nessa altura, que é o 5.000, sobre 1 mais 0,04 elevado a 3, que é do terceiro ano. Colocando isso na máquina, nosso valor de uso será igual a 7.904. Depois passamos para conhecimento e mensuração de uma perda por imparidade. Quando e apenas quando a quantia recuperável de um ativo é inferior à sua quantia registrada, a quantia registrada do ativo deve ser reduzida para a sua quantia recuperável. Esta redução é uma perda por imparidade. Uma perda por imparidade deve ser imediatamente reconhecida nos resultados, a não ser que o ativo esteja registrado pela quantia revalorizada de acordo com uma outra norma, por exemplo, de acordo com o modelo de revalorização previsto na norma contabilística e de relato financeiro 17, ativos tangíveis. Qualquer perda por imparidade de um ativo revalorizado deve ser tratada como um decréscimo de revalorização de acordo com essa outra norma. Uma perda por imparidade no ativo não revalorizado é reconhecida nos resultados, porém, uma perda por imparidade num ativo revalorizado é reconhecida em capital próprio até ao limite em que a perda por imparidade não exceda a quantia do excedente de revalorização do mesmo ativo. Tal perda por imparidade no ativo revalorizado reduz o excedente de revalorização desse ativo. Quando a quantia estimada de uma perda por imparidade é superior à quantia registrada do respectivo ativo, uma entidade deve reconhecer um passivo se e apenas se tal for registrado por uma outra norma. Após o reconhecimento de uma perda por imparidade, o gasto de amortização do ativo deve ser ajustado nos períodos futuros para imputar a quantia registrada revista do ativo, menos o seu valor residual se houver, numa base sistemática durante a sua vida útil remanescente. Quando uma perda por imparidade é reconhecida, quaisquer ativos ou passivos por impostos deferidos relacionados ao
são determinados de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro 12, impostos sobre rendimentos correntes e deferidos, comparando a quantia registrada da revista do ativo com a sua base fiscal. Em resultados, a perda deve ser reconhecida como um gasto. No caso de respeitar a um ativo revalorizado, há que verificar se a perda correspondente é inferior ou superior à reserva de revalorização. Temos aqui imparidade, maior revalorização, imparidade menor revalorização, deve proceder-se à redução do valor da reserva de revalorização pelo montante da perda. Temos aqui imparidade maior que revalorização a partir do ponto em que essa perda de imparidade seja superior à reserva de revalorização, deve considerar-se como um gasto. Depois temos aqui uma outra parte do trabalho, que é unidades geradoras de caixa e goodwill. É a identificação da unidade geradora de caixa, a qual o ativo geradora de caixa, ao qual o ativo pertence. Quando há qualquer indicação de que um ativo pode estar em paridade, a quantia recuperável deve ser estimada para o ativo individual. Quando não é possível estimar a quantia recuperável do ativo individual numa quantia, deve determinar a quantia recuperável da unidade geradora de caixa a qual o ativo pertence. A unidade geradora de caixa do ativo. A quantia recuperável de um ativo individual não pode ser determinada se o valor de uso do ativo não puder ser estimado como estando próximo do seu justo valor menos os custos de vender. Por exemplo, quando os fluxos de caixa futuros provenientes de uso continuado do ativo não poderem ser estimados como sendo insignificantes. E temos o B, o ativo não gerar fluxos de entradas de caixa que sejam em larga medida independentes de fluxos de outros ativos. Em tais casos, o valor de uso e, consequentemente, a quantia recuperável só podem ser determinados para a unidade geradora de caixa do ativo. 3. A identificação de uma unidade geradora de caixa de um ativo envolve julgamento, quando a quantia recuperável não pode ser determinada para um ativo individual. Uma entidade identifica o menor agregado de ativos que geram em larga medida fluxos de entradas de caixa independentes. 4. Quando existe um mercado de ativos para o produto gerado por um ativo ou grupo de ativos, este ativo ou grupo de ativos deve ser identificado como uma unidade geradora de caixa, mesmo quando uma parte ou todo o produto é utilizado internamente. Quando os fluxos de entradas de caixa gerados por qualquer ativo ou unidade geradora de caixa são afetados por preços de transferência internos, o órgão de gestão de uma entidade deve usar a melhor estimativa dos preços futuros que podem ser obtidos em transações de boa-fé para estimar os fluxos de entradas de caixa futuros usados na determinação do valor de uso do ativo ou da unidade geradora de caixa, e B. Os fluxos de saídas de caixa futuros usados na determinação do valor de uso de quaisquer outros ativos
ou unidades geradoras de caixa que são afetados pelos preços de transferência internas. E temos aqui 5. As unidades geradoras de caixa devem ser determinadas de forma consistente de período para período relativamente ao mesmo ativo ou tipo de ativos, a menos que justifique uma alteração. Quantia recuperável, a quantia gerada de uma unidade geradora de caixa. 1. A quantia registrada de uma unidade geradora de caixa deve ser determinada numa base consistente com a forma como a quantia recuperável da unidade geradora de caixa é determinada. A quantia registrada de uma entidade geradora de caixa inclui apenas a quantia registrada dos ativos que podem ser diretamente atribuídos à unidade geradora de caixa ou a ela imputados numa base razoável e consistente e que gerarão os fluxos de entradas de caixa futuros usados na determinação do valor de uso da unidade geradora de caixa. E não inclui a quantia registrada de qualquer passivo reconhecido, a menos que a quantia recuperável da unidade geradora de caixa não possa ser determinada sem considerar esse passivo. Temos aqui goodwill, imputação do goodwill a unidades geradoras de caixa. Para efeitos do teste de paridade, o goodwill adquirido numa concentração de atividades empresariais deve, a partir da data da aquisição, ser imputado a cada uma das unidades operadoras de caixa ou grupos de unidades geradoras de caixa do adquirente que se espera que beneficiem das sinergias da concentração de atividades empresariais, independentemente de outros ativos ou passivos da adquirida estarem atribuídos a essas unidades ou grupos de unidades. Cada unidade ou grupo de unidades ao qual o goodwill é desta forma imputado deve representar um nível mais baixo dentro da entidade ao qual o goodwill é monitorado para efeitos de gestão interna, e B, não deve ser maior do que um segmento operacional determinado de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro 7, relato por segmentos. Quando a imputação inicial do goodwill adquirido numa concentração de ativos de atividades empresariais não deve ser concluída antes do fim do período contabilístico em que é realizada a concentração de atividades empresariais. Essa imputação inicial deve ser concluída antes do fim do primeiro período contabilístico subsequente à data da aquisição. De acordo com a norma contabilística e de relato financeiro 21, concentrações de atividades empresariais, quando a contabilização inicial de uma concentração de atividades empresariais é efetuada no final do período em que a concentração é realizada apenas com base em valores provisórios, o adquirente contabiliza a concentração usando esses valores provisórios e reconhece quaisquer ajustamentos a esses valores provisórios em resultado à conclusão da contabilização inicial no ano seguinte à data de aquisição.
Nessas circunstâncias, pode também não ser possível concluir a imputação inicial do goodwill adquirido na concentração antes do fim do período contabilístico em que a concentração é realizada. Quando for este o caso, a entidade faz as correspondentes divulgações exigidas pela presente norma. Quando o goodwill tiver sido imputado a uma unidade geradora de caixa e a entidade alienar uma unidade operacional incluída nessa unidade geradora de caixa, o goodwill associado à unidade operacional alienada deve ser a. Incluído na quantia registrada da unidade operacional quando da determinação do ganho ou perda no momento da alienação e mensuração com base nos valores relativos entre a unidade operacional alienada e a parte da unidade geradora de caixa retida, a não ser que a entidade possa demonstrar que algum outro método reflete melhor o goodwill associado à unidade operacional alienada. Quando uma entidade reorganiza a sua estrutura de relato de forma em que altera a composição de um ou mais unidades geradoras de caixa, às quais tenha sido imputado goodwill, o goodwill deve ser reimputado às unidades afetadas. Desta nova imputação deve ser efetuada usando uma abordagem pelo valor relativo semelhante à utilizada. Quando uma entidade aliena uma unidade operacional incluída uma unidade geradora de caixa, a não ser que a entidade possa demonstrar que outro método reflete melhor o goodwill associado às unidades reorganizadas. Reversão de uma perda por imparidade. Uma entidade deve avaliar no final de cada período contabilístico se não há qualquer indicação de que uma perda por imparidade reconhecida em períodos anteriores relativamente a um ativo que não o goodwill pode já não existir ou pode ter diminuído. Se qualquer indicação existir, a entidade deve estimar a quantia recuperável desse ativo. Ao avaliar se existe qualquer indicação de que uma perda por imparidade reconhecida em períodos anteriores relativamente de um ativo que não o goodwill pode já não existir ou pode ter incluído, uma entidade deve considerar no mínimo o seguinte: fontes externas de informação. Durante o período, o valor de mercado de um ativo aumentou significativamente, ocorreram durante o período ou irão ocorrer no futuro próximo alterações significativas no ambiente tecnológico, de mercado econômico ou legal em que a entidade opera ou no mercado ao qual o ativo está dedicado num efeito favorável na entidade. As taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno de investimentos diminuirão durante o período e outras reduções provavelmente afetarão a taxa de desconto usada no cálculo do valor de uso de um ativo e aumentarão materialmente a quantia recuperável do ativo. Depois temos as fontes internas de informação. Ocorrerão durante o período ou espera-se que ocorram no futuro próximo alterações significativas na extensão de uma forma como um ativo é usado, ou se espera que seja usado com um efeito favorável na entidade. Essas alterações incluem os custos
suportados durante o período para melhorar ou aumentar o desempenho do ativo ou reestruturar a unidade operacional a qual o ativo pertence. Existe evidência em relatórios internos de que o desempenho econômico de um ativo é ou será melhor do que o esperado. Se há uma indicação de que uma perda por imparidade reconhecida para um ativo que não o goodwill pode já não existir ou pode ter diminuído, isso pode indicar que a vida útil remanescente, o método de amortização ou valor residual pode necessitar de ser revisto e ajustado de acordo com a norma aplicável ao ativo, mesmo que nenhuma perda por imparidade relativa a esse ativo seja revertida. Uma perda por imparidade de um ativo que não o goodwill reconhecida em períodos anteriores deve ser revertida quando e apenas quando há uma alteração nas estimativas usadas para determinar a quantia recuperável do ativo desde o momento em que a última perda da imparidade foi reconhecida. Neste caso, a quantia registrada do ativo deve ser aumentada até a sua quantia recuperável. Esse aumento é uma reversão de uma perda por imparidade. Depois temos aqui a última parte teórica, que são as divulgações. Uma entidade deve divulgar o seguinte para cada classe de ativos: a quantia de perdas por imparidade reconhecidas nos resultados durante o período e as rúbricas da demonstração dos resultados onde essas perdas por imparidade estão incluídas. B. A quantia de reversões de perdas por imparidade reconhecidas nos resultados durante o período e as rúbricas da demonstração dos resultados onde essas reversões estão incluídas. E C. A quantia de perdas por imparidade em ativos revalorizados e a quantia de reversões de perdas por imparidade de um ativo revalorizado em ativos revalorizados reconhecidos no capital próprio durante o período. Uma entidade que relata informações por segmentos de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro 7, relato por segmentos, deve divulgar para cada segmento a quantia de perdas por imparidade e a quantia de reversões de perdas por imparidade reconhecidas nos resultados e no capital próprio durante o período. Uma entidade deve divulgar para cada perda por imparidade significativa reconhecida por revertida durante o período em relação a um ativo individual, incluindo goodwill ou uma unidade geradora de caixa, o seguinte: os acontecimentos e circunstâncias que induziram ao reconhecimento ou reversão da perda por imparidade. B. A quantia da perda por imparidade reconhecida ou revertida. C. Para um ativo individual, que pode ser a natureza do ativo, e se a entidade relatar informações por segmentos de acordo com a norma contabilística de relato financeiro 7, relatos por segmento. O segmento no qual o ativo pertence. D. Para uma perda geradora de caixa, onde encontramos uma descrição da unidade geradora de caixa, a quantia da perda por imparidade reconhecida ou revertida por classe de ativos, e se a entidade relatar informações por segmentos, por segmento, e se a forma de agregar os ativos que identificam a unidade geradora de caixa
se alterou desde a estimativa anterior da quantia recuperável da unidade geradora de caixa, uma descrição da forma atual e anterior de agregação dos ativos e as razões para alterar o modo como é identificada a unidade geradora de caixa. Se a quantia recuperável do ativo ou unidade geradora de caixa é o justo valor menos os custos o seu justo valor menos os custos de vender ou o seu valor de uso. Tinha que ser F, desculpe. No caso de a quantia recuperável ser o justo valor menos os custos de vender, a base usada para determinar essa quantia. No caso de a quantia recuperável ser o valor de uso, as taxas de desconto usadas na estimativa atual e anterior, se houver, do valor de uso. Nós temos a parte das dúvidas frequentes sobre a norma 18, imparidade de ativos. Temos aqui a primeira dúvida. Tenho de efetuar testes de imparidade anualmente para todos os ativos? A resposta é não. É apenas sou obrigado a efetuar testes de imparidade anuais para goodwill, ativos intangíveis com vida indefinida, ativos intangíveis em curso e para os demais ativos apenas faço teste de imparidade quando existirem indicadores de imparidade. Temos aqui a segunda dúvida. Uma perda por imparidade deve ser revertida em anos futuros? A resposta é sim, exceto no que se refere ao goodwill, uma vez que a reversão do goodwill corresponde ao goodwill gerado internamente. Temos aqui a terceira dúvida. Um projeto de desenvolvimento relacionado com alteração de técnicas de produção está a ser amortizado desde o início do uso desta nova técnica. Entretanto, a revolução tecnológica implicou o abandono dessa técnica. Posso continuar a amortizar o projeto até ao final do período originalmente previsto? A resposta é não, porque verifica-se aqui uma perda por imparidade total, uma vez que o ativo não incorpora já qualquer benefício econômico futuro, terá de ser desreconhecido o ativo por contrapartida do registro de uma perda por imparidade. Temos aqui a quarta e a última dúvida frequente, que é a quinta. Temos aqui a quarta. Comprei um computador ontem por 700 meticais e hoje o seu preço de venda desceu para 600 meticais. Devo reconhecer uma perda por imparidade? A resposta é não, dado que, em princípio, o valor de uso mantém-se. Temos aqui a última. As perdas por imparidade afetam sempre os resultados do período? A resposta é não. Caso se trate de ativos não reavaliados, a perda por imparidade afeta sempre os resultados do período. No entanto, se o ativo foi anteriormente reavaliado, em primeiro lugar, esgotamos o excedente de reavaliação se somente a parcela remanescente, se for o caso, afetará os resultados. Agora, vamos passar para a parte
prática, que é a parte do exercício. Temos aqui o nosso exercício. O valor de uso de uma máquina é de 300 meticais. O seu valor realizável é de 200 meticais. E o seu valor líquido contabilístico é de 400 meticais. Existem excedentes de revalorização de 60 meticais relacionados com essa máquina. Verifique se existe uma perda por imparidade do ativo e, em caso afirmativo, proponha o lançamento contabilístico. Temos aqui os nossos dados. Temos o valor de uso, que segundo o exercício foi de 300 meticais. Depois temos o valor realizável, que foi de 200 meticais. Temos o valor líquido contabilístico, que foi de 400 meticais. E eles querem a imparidade. Nós fizemos aqui o nosso cálculo de imparidade. Fizemos que imparidade é igual ao valor líquido menos o valor realizável. Segundo o exercício, o valor líquido é de 400 e o valor realizável é de 200. É de 300, desculpa, que é o valor de uso. Aqui. Então, nós faremos 400 menos 300, que é igual a 100. Nós temos aqui o valor recuperável é de 300 meticais, maior entre o valor de uso e o valor realizável. Sendo o valor líquido contabilístico de 400 meticais, teremos de reconhecer uma perda por imparidade de 100 meticais, que foi o que nós obtivemos aqui quando calculamos a imparidade. Então, temos aqui o nosso lançamento contabilístico, que vamos debitar a conta 56, excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. Na conta 5621, excedentes de revalorização antes de impostos deferidos, no valor de 60 meticais. Vamos debitar também a conta 64, ajustamentos do período, onde temos a conta 643, ativos perdas por imparidade do período, que são ativos tangíveis de investimento, no valor de 40 meticais. E vamos creditar a conta 39, ajustamentos de investimentos financeiros, onde temos aqui a 392, imparidade acumulada de investimentos de capital, ativos tangíveis, no valor de 100 meticais. Dá para perceber aqui que podemos fazer para verificar 60 mais 40, que temos 100 em contrapartida, que é o que está a acreditar, temos 100. E com isso, chego ao final do nosso vídeo. Até o próximo.